Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo. E o atacante do Flamengo em determinado momento do Campeonato Brasileiro disse que a arbitragem do futebol brasileiro era uma várzea, era ruim. E ontem realmente na partida ali das semifinais da Copa do Brasil ficou evidente que de fato a arbitragem do futebol brasileiro tem dois pesos e duas medidas completamente diferentes, se tratando sim do Vasco e do Flamengo com relação a outros clubes aí do futebol. Porque ontem realmente o que aconteceu na Arena da Baixada, para quem gosta e acompanha futebol, viu que de fato há clubes que são favorecidos no futebol brasileiro. E é disso que a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, falar das arbitragens aí que aconteceram ainda nessa Série B e na própria Copa do Brasil contra o Vasco da Gama, e nada é comentado pelos comentaristas aí de arbitragem, como foi falado ontem nessa partida do Flamengo. Tudo aí que realmente causa muita chateação ao torcedor vascaíno. Além disso, falar sobre essa rodada aí perfeita para o Vasco, das últimas 4 partidas aí que iniciaram essa 31ª rodada, 2 resultados foram excelentes para o Gigante da Colina e podem fazer com que o Vasco, caso venha ganhar domingo do Náutico, possa terminar essa rodada somente a 1 ponto de distância para o G4 da Série B. E a gente vai falar nesse vídeo de hoje tudo sobre o nosso Gigante da Colina, trazer as últimas notícias, as últimas novidades. Então é claro, se você está chegando ao nosso canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no canal do Gigante, a sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento e também deixe aí o seu like, o seu comentário sobre o que você acha dessa arbitragem do futebol brasileiro. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama e trazer as últimas novidades. Eu quero logo começar falando aqui sobre essa arbitragem. O que aconteceu ontem? Vamos primeiro contextualizar antes de falar. Ontem tivemos aí a semifinal da Copa do Brasil, um jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo. E acredito, que a grande maioria dos torcedores vascaínos estavam sim ali assistindo a partida, passou em TV aberta e de fato secando. É algo normal do futebol que acontece. E no final da partida, aos 50 minutos, se eu não me engano, houve esse lance aí que tá passando na tela para vocês. Eu não quero voltar o vídeo para Flamengo nem nada do tipo, mas deve ser comentado sim sobre esse assunto porque acaba influenciando e tocando demais no quesito arbitragem e Vasco da Gama. Porque simplesmente nesse lance foi marcado pênalti. E o grande interessante de toda essa situação que na mesma Copa do Brasil, mas nas oitavas de final, tivemos esse lance aí, do Miranda em cima do Léo Jabbar. Uma mãozada que, na minha opinião, foi muito pior do que esse pênalti marcado ontem, que, na minha opinião, foi inclusive inexistente. E sabe o que o árbitro fez naquela partida? Nem sequer foi olhar o VAR. Porque além desses, também tiveram vários outros lances, a grande maioria do torcedor vai lembrar, naquela partida entre Vasco e São Paulo no Morumbi, que o Vasco foi muito prejudicado e nada aconteceu. Seguiu Vasco eliminado, São Paulo classificado, sendo muito prejudicado e é claro, como sempre, o nosso Gigante da Colina pela arbitragem. E além dessa Copa do Brasil, tínhamos vários outros lances já ainda nesse Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão, com erros de arbitragem. Tivemos esse lance do Léo Gamalho nessa última partida contra o Coritiba no domingo. Tivemos esse lance contra o Vitória lá no Barradão, que o Voaden viu na frente dele e nada marcou. Essa entrada aí de fato horrível do Wallace em cima do Juninho. E vários outros aqui que eu posso pontuar rodada após rodada que o Vasco foi prejudicado. E o grande porém, o grande porquê que nós perguntamos é: não há o mesmo alvoroço de comentarista de arbitragem, não há o mesmo alvoroço por parte da imprensa, não há o mesmo critério por parte da arbitragem e segue sendo assim. O nosso rival, como foi ontem, é claro, essa é a minha ideia, essa é a minha interpretação, favorecido por arbitragem, o Vasco segue sendo completamente prejudicado e segue tudo normal na mídia, completamente diferente do que aconteceu após essa partida entre Atlético Paranaense e Flamengo. E além disso, teve essa entrada ainda do Rodrigo Caio e o juiz fez o quê? Segue o jogo, nada a marcar. Realmente uma situação muito complicada, que demonstra que, assim como o atacante deles falou, de fato, a arbitragem do futebol brasileiro parece que vem se tornando cada vez mais uma várzea. Mas vamos lá, rapaziada, seguir, já que estamos falando sobre o Flamengo, vamos falar ontem sobre essa partida, porque o Vasco venceu o Flamengo ontem no Campeonato Brasileiro Sub-20, o jogo foi lá em São Januário, o Vasco venceu a partida por 2-1, gols marcados aí pelo MT e também pelo
Andrei, um volante também de muito destaque. O MT marcou o gol aos 28 do segundo tempo e o Andrei marcou o gol aos 41 do primeiro tempo. Matheus França do Flamengo acabou empatando no início da segunda etapa, mas o MT, como eu já falei, fez o gol aí da virada do Gigante da Colina. O próximo jogo será dia 26/10, às 3h15 na Gávea. Não tem aí gols qualificados, né? Ou seja, se foi 2-1 em São Januário, 1-0 do Flamengo lá na Gávea leva para os pênaltis. Não há gol fora de casa, nem gol dentro de casa. Não há esse fator casa aí no Campeonato Brasileiro Sub-20. Em caso de vitória por 1 gol de diferença do Flamengo, pênalti. Em caso de vitória por 2 ou mais, o Flamengo se classifica. E se o Vasco manter o empate ou a vitória, leva aí também a classificação às semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20. Torcer para que o Vasco consiga eliminar aí o nosso maior freguês. E agora, se tratando de Série B do Campeonato Brasileiro. Como vocês viram aí na capa, se vocês também curtiram, né, essa mudança de visual aí da capa, deixa a sua opinião aqui nos comentários, tentando mudar cada vez mais para levar um conteúdo de qualidade para você. E tivemos aí ontem mais uma partida da 31ª rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo entre Botafogo e Brusque. O Botafogo venceu por 3-0, se distanciou aí na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, tem agora 55 pontos e abriu 9 pontos de distância do Vasco da Gama. Dificilmente o Vasco irá conseguir ali chegar no Botafogo durante essa Série B. Porém, além desse resultado, temos também o Coritiba vencendo por 3-0 a equipe do Sampaio Correia, o empate entre Vila Nova e CRB e também o empate entre Goiás e Londrina. Resultados importantíssimos para o Vasco da Gama, pois o Vasco, caso venha conseguir a vitória domingo contra o Náutico às 4 horas da tarde, pode terminar aí essa 31ª rodada somente a 1 ponto de distância do quarto colocado, que é a equipe do Avaí, e somente a 3 pontinhos de distância do Goiás, que atualmente é o terceiro colocado da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É claro, para isso acontecer, a gente necessita, primeiramente, da vitória do Vasco da Gama, mas também da derrota do Avaí. Uma derrota que é muito possível, já que o próprio time de Santa Catarina enfrentará o Cruzeiro, embalado na segunda divisão, que também é grande chance, pelo menos, arrancar um empate da equipe do Avaí. Em caso disso, dos 5 adversários que estão atualmente à frente do Vasco na tabela, se o Avaí, é claro, perder ou empatar, irão tropeçar 3 deles. Uma rodada muito favorável, uma rodada perfeita aí para a equipe e para o time comandado pelo Fernando Diniz. Então é torcer, secar o Avaí, que jogará antes do Vasco, e o Vasco finalizará a rodada domingo contra o Náutico lá nos Aflitos. E falando dessa partida, o Fernando Diniz já iniciou os treinamentos. Terça-feira o elenco recebeu folga no domingo e na segunda. E nessa terça já tivemos aí o retorno tanto do Andrei como também do John Sanches, 2 jogadores que não puderam estar presentes nas últimas 2 partidas do Vasco da Gama, o John Sanches das últimas 3. O Andrei estarão de volta à disposição do treinador do Gigante da Colina para enfrentar o Náutico e provavelmente viajarão com o elenco para Pernambuco. E falar aqui agora também sobre titularidade no sistema defensivo, porque o que acontece? Nessa última partida contra o Coritiba em São Januário, o Ricardo Graça acabou levando o seu 3º cartão amarelo. E com isso vai desfalcar o Vasco nessa próxima partida contra o Náutico. E há uma grande preocupação já porque depois de tanto tempo, né, com erros ali na zaga, com gols bobos ali que o Vasco havia tomando, sendo uma das piores defesas da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco havia conseguido se acertar, tendo o Ricardo Graça e o Leandro Castan sendo os titulares do sistema defensivo. E com a saída do Ricardo Graça houve um espaço, vai haver esse espaço, né? Quem será que vai entrar? A gente tem atualmente 3 jogadores que jogam por aquele lado direito do campo. O Hernando, o Ulisses e o Valber, contratação que chegou agora há pouco, há 2 meses, do Cuiabá. E com relação ao Hernando, é a grande dúvida, acredito que também o grande medo do torcedor vascaíno para entrar como titular da equipe. Mas há 0 possibilidade praticamente disso acontecer, porque, segundo inclusive notícia, o Hernando está já fora dos planos do Vasco para o ano de 2022. O Hernando, que foi um zagueiro contratado pelo Alexandre Pássaro, ele que veio praticamente no lugar do Marcelo Alves, um dos zagueiros que mais se destacou no elenco do ano passado, e ele veio com esse motivo para ajeitar o sistema defensivo da equipe. E não ajeitou foi nada. Piorou, um zagueiro muito contestado, não caiu nas graças do torcedor vascaíno, também muito pelo contrário, o torcedor vascaíno não gostou das atuações do Hernando pelo Vasco da Gama, atuações muito ruins, muito inseguras, e principalmente o jeito como ele tentava sair jogando, os passes que ele não tinha
tanta qualidade fizeram com que o torcedor de fato não quisesse mais o ver como titular da equipe, mas ele seguia sendo titular com Marcelo Cabo, com o Lisca, mas enfim, com a chegada do Fernando Diniz, com esse jeito da posse de bola, de ser um time que comanda ali as ações ofensivas do jogo, sempre com a bola nos pés, o Hernando perdeu o espaço que ele tinha com esses dois outros treinadores, inclusive, segundo notícias aí comprovadas, o Hernando nem foi relacionado para essa última partida contra a equipe do Coritiba, o Ulisses foi relacionado para o lugar dele. Então, torcedor, para esse jogo de domingo, você que está preocupado, tenso em ter a possibilidade de ver o Hernando como titular, é praticamente zero essas chances. Fernando Diniz não está dando espaço ao jogador e muito provavelmente não veremos ele mais no ano de 2022, já que seu contrato com o Vasco da Gama vai até somente o final de 2021. E a grande pergunta que fica é: quem será que vai ser o titular? Ou o Valber ou o Ulisses formará ali a zaga, a dupla de zaga titular ao lado do Leandro Castan para esse jogo de domingo. O Valber terá sim grande chance de ser o titular da equipe, já que, diferente do Ulisses, vem entrando regularmente nas partidas no finalzinho ali para segurar a zaga do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião, qual será que deve ser a zaga titular para essa partida de domingo contra o Náutico. E ainda se tratando de Náutico, a torcida aí, Força Jovem do Vasco, está organizando uma festa linda para empurrar o elenco. Essa festa irá começar lá no CT Moacir Barbosa nesse sábado. Nesse sábado será o último treinamento do Vasco antes de viajar para Pernambuco e enfrentar o Náutico, e a torcida está planejando ir ao CT. A chegada está marcada para as 10 horas da manhã, levando bateria, fogo e sinalizadores para apoiar o elenco antes dessa viagem para Recife. Inclusive, eles convidam todos os torcedores para que quiserem comparecer à festa. E segundo aí o site Expresso 1898, a Força Jovem estará disponibilizando 2 ônibus que irão sair de São Januário às 9 horas da manhã em direção ao CT Moacir Barbosa para fazer, é claro, com que o elenco se sinta apoiado, abraçado pelos torcedores, chegar com foco, com força e com vontade para enfrentar o Náutico domingo, conseguir os 3 pontos e fazer com que o Vasco, enfim, termine essa rodada somente a 1 pontinho de distância do G4 da Série B. Vamos torcer, vamos apoiar. O Vasco, a cada rodada que passa, se aproxima e o torcedor fica ainda mais com esse sonho e com essa vontade de ver o Gigante da Colina na Série A do Campeonato Brasileiro dessa próxima temporada. Torcedor, se você curtiu o nosso vídeo, se inscreva no canal. A gente trouxe aqui as últimas notícias, as últimas novidades. Então se inscreva, deixe seu like, compartilhe também esse vídeo para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado por estar aqui até o final. E é claro, como eu sempre falo aqui, um grande abraço a todos, vamos que vamos e saudações vascaínas.